Aleluia, aleluia e aleluia. Bom dia videira, bom dia vinha, bom dia irmãos, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Drops da Palavra. Nós já estamos fluindo aqui no louvor e eu quero te lembrar que Ele está trabalhando. Deus está fazendo um caminho no deserto. Ele continua trabalhando. Ele é o fazedor de caminhos. Eu quero saudar a todos os irmãos, nosso irmão Thales aí do Recife, a Nora Artesanato, Gilberto, a Marcela. E este é o terceiro dia do nosso jejum de 21 dias. Eu quero convidar você a adorar o Senhor. Pastor Eric Nunes, Pastor Wilson Oliveira já está aqui conosco e nós vamos convidá-lo para participar desse nosso dia. Vamos ministrar ao Senhor nesse dia. Abra seu coração. Jorge Paulo da Angola, Sargento Almeida de Poços de Caldas, a pastora a Isanilda. Avisa o pastor Wilson que eu já vou chamá-la, pastora Isanilda. Chamá-lo, é uma honra ter aqui vocês aqui, os irmãos paulistas conosco, amém? Eu quero convidar você a ministrar ao Senhor. Quero convidar você a abrir o seu coração. Esse aqui é o Drops da Videira. É um momento de segunda a sexta que o Senhor fez para nós termos esse devocional, e eu estou recomendando que você adore com esse cântico aqui da Bethel Music, Waymaker. É um cântico de 28 minutos. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Hoje é o nosso terceiro dia. Para quem tem um livro, Alinhou, Prosperou. Para quem não tem, você precisa adquirir. Pastor, como que eu faço? Simples, digita no Google aí, livro Alinhou, Prosperou, e ele vai te direcionar para a loja devida, ou Amazon, ou então Hotmart. E hoje você vai pegar no terceiro dia, Os Vasos da Casa de Deus. Amém? Vamos chamar o nosso convidado especial de hoje, Pastor Wilson Oliveira, nosso pastor de São Paulo e da Europa, para o nosso Drops da Videira. Pastor Wilson Oliveira. Aleluia. Tudo bem? Dia, não entendi? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Como é que tá saindo o som aí? Tá bom pro senhor? Tá bom, tô ouvindo bem. E o meu, você tá ouvindo bem? Perfeitamente, perfeitamente, pastor. Nós estamos aqui nas Minas Gerais, ó, Belo Horizonte aqui nas costas, alegre, por recebê-lo aqui no nosso Drops da Videira, uma gota da palavra no seu dia. Drops. Eu tô vendo que o senhor está trabalhando muito mais agora com corona do que antes, né? Não, agora só dá para trabalhar, né? Coisa que antes a gente recusava ou insistia em não mexer, agora Deus jogou a gente dentro do barco, não tem mais opção. Só dá para fazer agora por aqui. Então, ainda estou aprendendo, não sei muito lidar com isso, não sei entrar, eu estou ainda meio perdido em muita coisa, mas eu vou aprender rápido, porque a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, então tem que usá-lo aí. Aleluia. Não, eu sou seguidor do senhor aí no Instagram, eu tô vendo que o senhor tá manhã, tarde e noite. Tô tentando aprender, então tem que, como se diz, né? Para aprender a nadar tem que pular na água. Então eu pulei na água, né? Então agora estamos aí. Mas daqui a pouco eu vou entender como essas coisas funcionam. Ó, deixa eu dar uma dica aí para os seguidores do Pastor Wilson. Cadê sua canequinha, Pastor Wilson?
Videira BH, pastora Zemar Freitas. Você não tem uma dessa, não? Ué, eu não tô lembrado, não. Olha aí, gente. Gente de São Paulo, atenção. Você pode abençoar o seu pastor agora. Leva para ele, como diz o mineiro, para ele molhar a palavra aqui enquanto está falando. Ó. Você vai molhando a palavra e vai É. compartilhando. Eu tenho um problema para ficar tomando água, qualquer líquido, enquanto eu estou falando, né? Porque, como eu não sou acostumado, eu sei que isso faz mal para a garganta. Só que não tomar, né? Aí depois eu fico salivando demais, aí me atrapalha falar. Então o jeito é falar. Então, tá bom. Pastor, nós fazemos essa live aqui diária com um propósito devocional, né? Não é um propósito teológico, é um propósito devocional. E agora, nesse tempo, nós estamos no nosso terceiro dia do jejum. Estamos fazendo um jejum aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, que nós chamamos de Alinhou, Prosperou. Ou seja, no meio da crise, nós vamos experimentar a prosperidade do Senhor. E nós temos colhido aí vários testemunhos de, no meio dessa pandemia toda, dessa crise, nós temos colhido aí favor de Deus multiplicado. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo, esse compartilhar. Estou louco para saber notícias aí de São Paulo, que infelizmente é o estado que tem, né, o maior número aí de infectados e de mortos. Mas eu quero ouvir da parte, né, de alguém de Deus para trazer uma informação para nós que traduz as realidades do Espírito. Não essa informação de uma mídia aí que só quer trazer o pânico e o pavor. Então eu queria orar para que cada irmão que estiver aqui presente e outros que vão nos ouvir depois possa ser suprido, abençoado pelo nosso compartilhar aqui. Amém? Amém. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela companhia do pastor Wilson Oliveira, Senhor, pelo dom de Deus que ele representa para a igreja. Quero colocar aqui cada irmão, irmã, cada pessoa que vai ouvir esse compartilhar, que a palavra compartilhada aqui, que a conversa compartilhada entre nós, possa edificar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Nós queremos, nesta manhã, liberar fé no coração de cada um dos nossos ouvintes e declarar que a palavra de Deus é aquela que nos guarda. A palavra do Senhor é aquela também que nos faz prosperar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. O seu som abaixou muito. Não sei se é o seu, se é o meu. Agora Está me ouvindo, pastor? Ou não? Agora, muito bem. Ah, ok. Eu também estou ouvindo o senhor. Vamos ver se está tudo ok aqui agora, se não teve uma interferência. Pode? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, agora está tudo bem. Ah, eu acho que o do senhor, para mim, que ficou baixo agora. Ah, é? É. O senhor mexeu em alguma coisa aí ou não? Nada. Só nada. Então, Quietinho, paradinho. Paradinho. Só fechando o olho para oração. Mas aqui tá ok. Beleza. Tá todo mundo ouvindo bem aí, gente? Só dá um retorno aí para nós. Só um minutinho aqui. Ok. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Se estiver ouvindo bem, dá um retorno aí para nós. Ok. Ok. Aí. Ah, instabilidade no Instagram. Pois, aqui eu tô ouvindo, eu tô falando. O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Agora tô. A do senhor para mim aqui que ficou baixo. Não sei por quê. Deixa eu ver. Não. Os irmãos aí que estão acompanhando. Pois é, agora que você mexeu aí, ficou mais baixo. O irmão Roberto está ouvindo bem. Ok. Está dando um bom retorno aqui. Pastor, então sim, eu queria que o senhor compartilhasse conosco, se possível, como que está aí a situação da igreja, não somente a videira, mas a igreja no estado de São Paulo, haja vista que é o estado aí que mais está sendo atacado
por essa pandemia aí, pelo menos é a informação que nós temos, né? Eu Sim. queria saber do senhor como que o senhor vê essa situação e se ela é real mesmo e como que a igreja está reagindo a isso, por favor. Bom, em primeiro lugar, realmente, São Paulo é o estado que tem mais quantidade de infectados e o estado que morreu mais pessoas. Mas nós nos posicionamos como igreja e estamos orando para que essa situação mude e vai mudar em nome de Jesus. Segunda, né, o governador deu uma entrevista falando que a partir de segunda até a próxima segunda queriam morrer mais 1.000 pessoas. Eu falei assim, não vai morrer Amém. 1.000 pessoas, porque a igreja está orando. Nós estamos amaldiçoando essa praga do inferno para que ela não ceife vidas e muito menos contamine pessoas, porque entendemos que isso não tem nada a ver com Deus. Deus não criou esse problema, mas Deus vai resolver esse problema. E no meio desse tumulto aqui, a igreja vai se posicionar, porque isso é uma guerra espiritual, e nós vamos vencer essa guerra. Então, nós começamos a orar para que essas mortes, para amaldiçoar a praga. E, consequentemente, as mortes vão acabar em nome de Jesus. E eu fico observando os relatórios do governo, até para testar minha fé, porque eu ouvi governo, ouvi mídia normal aí, isso testa a sua fé, porque você precisa combater isso, isso é um teste de amadurecimento. Você fica ouvindo o que o diabo fala e você repreender e não deixar que isso entre na sua vida. De vez em quando, eu fico fazendo esses testes para ver como está a minha fé. Então, eu ouço lá e estava medindo o índice, o percentual de crescimento de mortes tem diminuído, graças a Deus. E essa mensagem que foi colocada, isso assim, na melhor das hipóteses, diz que iria morrer 1.000 pessoas. Eu falei, não vai, porque a igreja está se posicionando. E agora eu estou aguardando. Segunda-feira, em nome de Jesus, estou com vontade de mandar um e-mail para o governador falando para ele, ó, tá vendo? A igreja se posicionou, não aconteceu o que vocês previram. E nem vai acontecer, porque essa praga vai desaparecer em nome de Jesus. Agora, a igreja, né, aqui em São Paulo, ela está proibida, né? Porque assim, não tem nenhum decreto legal proibindo, mas tem uma série de circunstâncias e decretos que, na prática, proíbem. Porque não está assim, proibindo o culto, mas fala, ó, não pode reunir mais do que 5 pessoas. Ué, então acabou com o culto. Nossos cultos têm muito mais do que 5 pessoas. Então não pode ter aglomeração mais de 5. Então nem as células estão acontecendo presencialmente e muito menos os cultos online. Mas isso vamos pensar assim, o contexto. Mas a igreja, graças a Deus, não mudou nada. Nós estamos aí firmes, nós estamos avançando. Na verdade, nós estamos agora atingindo muito mais pessoas do que antes, porque os nossos cultos online têm uma frequência maior do que o culto presencial. Então, isso é bênção. Evidentemente que a falta da comunhão e da conexão não pode durar muito tempo, e aí nós vamos ter que resolver esse problema mais cedo ou mais tarde. Mas em termos de alcance, essas medidas restritivas, elas fizeram foi nos abençoar, porque agora nós temos todos os nossos membros conectados, porque todas as nossas células estão acontecendo online. Temos, então, cada pastor, cada discipulador, cada líder de célula deu um jeito de arrumar um app, um software para conectar pessoas. Estamos fazendo todas as nossas células assim. Nós estamos atingindo mais pessoas. Então, assim, a restrição dessa praga, desse inferno que veio, já está nos abençoando, está nos fazendo avançar mais. E nós nos adequamos e nos ajustamos, porque, afinal de contas, o propósito de Deus não mudou. As condições mudaram, mas o propósito não. Então, a gente continua da mesma forma, firme, está todo mundo animado, bem disposto. Graças a Deus, da nossa igreja, ninguém teve nenhum problema sério com essa praga do inferno, porque estamos orando por isso, protegendo e guardando a igreja todos os dias, né? Meio-dia, a gente amaldiçoa essa praga, porque a mortandade que assola o meio-dia, então é meio-dia que a gente enfrenta ela de cara a cara. E ordenamos, e Deus está nos protegendo e guardando. Então a igreja, evidentemente que sentiu essa mudança, porque ela foi brusca,
né? Não estávamos assim preparados para isso, mas rapidamente nos organizamos e estamos avançando. E as coisas têm avançado, tem testemunhos e muitos testemunhos de todas as áreas, de cura, de prosperidade, de unidade, de restauração de famílias, de pessoas que nunca tinham ouvido a palavra de Deus, de gente que tinha afastado e agora retornaram. Então, assim, as notícias, pelo menos do reino de Deus, são muito boas. Amém. Amém. Irmãos, eu ouvi esse posicionamento do pastor Wilson, baseado no Salmo 91, né? É a praga que assola ao meio-dia, né? E A mortandade os irmãos, que assola ao meio-dia. a mortandade que assola ao meio-dia. E os irmãos de São Paulo e da supervisão do pastor Wilson estão amaldiçoando o coronavírus ao meio-dia. Eu queria convocar aqui mais pessoas para fazermos o mesmo. Não precisa ser, né, pastor, uma oração longa. Levanta a sua mão e repreende. Hã? Um minuto. Um minuto. Um minuto amaldiçoando a praga, porque para amaldiçoar a gente não precisa mais do que um minuto, não. Para abençoar, a gente abençoa constantemente. Mas amaldiçoar uma vez só é o suficiente. É o suficiente. Então, vamos nos unir nesse propósito aí, de, ao meio-dia, durante o nosso jejum de 21 dias, declarar que esse coronavírus está amaldiçoado no Brasil. Ele vai secar, né? Essa curva não vai nem subir, ela vai despencar e esses prognósticos aí catastróficos vão ser todos frustrados e os especialistas nem saberão explicar. Não, mas como que não aconteceu isso no Brasil, né, pastor? Exatamente. Como que não, essas previsões não se cumpriram? Eles não vão saber explicar. É isso que eu estou aguardando, para que Deus seja glorificado. Porque quando os cientistas não conseguem explicar algo e nós estamos falando aquilo, então aí eles podem até nem reconhecer, isso é problema deles, mas que vai ficar patente que um milagre aconteceu, que uma intervenção divina aconteceu, vai ficar, em nome de Jesus. Amém. Pastor, para quem não conhece aqui o pastor Wilson Oliveira, aqui dos nossos seguidores, pastor Wilson, quando eu cheguei na videira, salvo engano aqui, pastor, me ajuda aí, no ano de 2000, pastor Wilson me recebeu lá no Recanto do Nando. Ele é um colega administrador, um administrador excelente, e aí eu, rapazinho, como diz lá no interior, rapazinho novo, cheguei lá e o pastor Wilson olhou assim, falou assim, seu Azemar, né? Eu falei, sim, senhor. Ah, tá. Já ouvi falar de você. Falei, eita, onde é que tá rodando esse nome aí? E aí, o pastor Wilson, junto com os demais pastores, que eram, né, antes de nós ali, nos recebeu sempre muito bem, sempre muito prestativo, e já são aí 20 anos caminhando juntos na edificação da igreja. Quer dizer, pastor, que para nós aqui da Vinha de Minas Gerais, dos irmãos aqui, é uma bênção poder, né, seguir aí o ministério em São Paulo e observar como Deus tem usado os irmãos. E por falar nessa supervisão, a supervisão do pastor Wilson estende o estado de São Paulo e também a maioria dos países da Europa, né, pastor? Eu acho que só com exceção da Alemanha, como é que é mesmo a supervisão do senhor lá? Alemanha, Itália e Inglaterra não está com o senhor? Todos os países da Europa estão comigo. Todos, só todos os países da Europa? Não, são 10, né? Só 10 países e a maior megalópole do Brasil. Deus me deu essa graça. E se a gente quer ganhar dinheiro aqui no Brasil, é São Paulo, né? Afinal de contas, quase 50 milhões de habitantes só em São Paulo, no estado. Isso é poderoso. Pastor, então diga para nós, o senhor falou o panorama aí de São Paulo, quer dizer que a igreja, graças a Deus, eu falo para os irmãos aqui que a nossa igreja, a videira, a igreja em células, é a igreja mais bem preparada para uma pandemia como essa. Olha, eu sempre fico pensando, esses dias assim, bem contrito em relação a isso, porque eu fico pensando nas outras igrejas que fazem parte do reino de Deus, mas que tem uma estrutura diferente, que é baseada no culto presencial, de culto de celebração.
que não tem muita conexão entre as pessoas. Meu Deus do céu, é uma tragédia. É uma tragédia. Mudou o contexto e a estrutura realmente não apoia essa nova configuração. Mas graças a Deus nós somos uma igreja celular. Estamos pregado isso há muitos anos, há mais de 20 anos, insistindo nisso, e tem dado muito bom resultado, muitos frutos. Jamais imaginaríamos que iríamos passar por um problema como esse, mas dentro de um problema como esse, a nossa estrutura é 10, né? Mostrou-se a melhor estrutura para enfrentar problemas dessa natureza. Mas isso já está meio que escrito, né? Porque a igreja primitiva que era perseguida trabalhava em cima dessa estrutura. E nós copiamos isso aí, nós estamos fazendo a mesma coisa. E graças a Deus por isso. E as nossas igrejas estão avançando, não só em São Paulo, todo lugar onde tem a Igreja Videira e Davi, que estão trabalhando na mesma estrutura, está avançando. E vamos sair disso fortalecidos. Nós não vamos ter problema, não. Nós vamos fazer desse problema uma escada para a gente ir mais longe. Maravilha. Pastor, e como que está a situação na Europa? Porque a gente ouve sempre falar lá da Itália, e nós temos a nossa igreja lá na Itália e em vários lugares. Eu queria que o senhor fizesse um panorama aí entre o que é passado da mídia a respeito da Europa e o que é realidade. O senhor tem contato lá com os irmãos? Sim. Bom, a questão é o seguinte, lá na Europa não está diferente daqui, a não ser que lá estão no estágio mais avançado e alguns países já estão saindo, se preparando para sair da quarentena, porque lá a quarentena foi infinitamente mais forte, mais exigente do que aqui no Brasil. Imagino que talvez aqui no Brasil pode ser que os governantes queiram aprimorar, se essa praga não morrer antes, essa quarentena. E isso, evidentemente, que teve as mesmas consequências que estão tendo aqui na nossa igreja. Então, restringiu a comunhão, apesar da Europa ela ter uma situação financeira melhor e que tem um apoio maior do governo, porque tem mais, são nações mais ricas, então elas têm condições de apoiar mais, mas de todo jeito isso estrangulou, evidentemente, as finanças também da igreja. No entanto, as nossas igrejas, as nossas 33 igrejas da Europa, continuam firmes. Por quê? Porque nós temos um propósito, nós temos uma visão clara, temos uma estrutura adequada à visão que temos, e a igreja está firme, a despeito de todas as dificuldades. Por exemplo, na Itália e na Espanha, porque hoje o problema na Espanha está pior do que o problema na Itália hoje, né? Então, a Espanha é o que está com o maior problema. E daqui a pouco a Inglaterra é que vai ficar pior do que na Espanha, porque tem esse sobe e desce. Mas as igrejas estão indo bem, da mesma forma como aqui. Estamos firmes na fé, crendo no Senhor, firmes na graça divina, se ajustando às intempéries pelas quais nós estamos passando, firmes no propósito e estamos avançando. Então, até agora, graças a Deus, estamos passando dificuldades como aqui. Mas a obra de Deus não parou, o propósito não parou e estamos avançando. E vamos continuar avançando e vamos sair disso fortalecido, em nome de Jesus. Então, assim, as notícias, de forma assim, natural, ela não muda muito do que está sendo falado, né? Muita gente morreu, a Itália, principalmente por ter uma população mais velha e o grupo de risco dos idosos e tudo. Então, assim, realmente foi uma tragédia. Para a igreja foi muito ruim ver toda essa tragédia, porque são cenas, assim, bem ruins mesmo, bem ruins. No entanto, a igreja está guardada, protegida, avançando, e daqui a pouco, acho que mais uns 20 dias, eles estão projetando começar a liberar a quarentena, porque a quarentena lá é quarentena. Se sair na rua, pode ser preso. Se sair na rua e contaminar alguém, em Portugal, se não me engano, são 7 anos de prisão. Então, se você sair, eles pegarem 3 anos, se você contaminar alguém, 7. Preso. Então, assim, então é uma situação assim, bem mais exigente do que aqui. Mas a igreja está avançando. Está todo mundo bem disposto, preocupados com uma ou com outra situação, mas a igreja continua firme. E lá eles estão usando as mesmas ferramentas que nós aqui. Ferramentas como essa, do Instagram e outras mesma ferramentas. Coisa.
Mesma coisa. Mesma Então, coisa. E as usando, células fazer das estão células. acontecendo. Como? As células estão acontecendo As através do células. Instagram, Zoom, etc. Exatamente. Cada um usa aquele aplicativo que está mais fácil para o pessoal. Mas as células estão acontecendo virtualmente, os cultos estão sendo online, os discipulados também, os pastores estão alimentando as suas ovelhas e tudo. Quer dizer, a igreja está acontecendo. Não deixou Maravilha. e estamos firmes. Até agora não tivemos nenhuma notícia de nenhuma das nossas igrejas aonde o povo desanimou, aonde espalhou, ainda que tenha igrejas, infelizmente, acontecendo isso. Lá em Portugal Sim, mesmo, tem um pastor lá que foi internado com problemas, porque a igreja dele simplesmente sumiu. Né? desapareceu. Não tem conta, não tem nada. Mas as nossas, graças a Deus, estão indo bem. Só espero que essas igrejas se ajustem nas suas estruturas para poder passar por qualquer tipo de problema. Porque nós não temos alegria em nenhuma igreja que tenha problema, né? Porque isso é Claro. reino de Deus. Inclusive, pastor, eu tenho falado aqui, vou falar mais uma vez, porque eu espero que você esteja gravando essa live aqui, que essas coisas, elas depois são instrumentos para nós culminarmos mais. E eu tenho falado, se você conhece algum pastor de uma igreja tradicional, convencional, que não é uma igreja em células, se você porventura é de uma igreja assim, ajude seu pastor. Conecte ele com a vinha em São Paulo, a vinha nos estados, porque nós aqui como pastores, eu, pastor Wilson, nós temos compaixão, porque a nossa estrutura, nós já estamos ensinando isso eu vou Ah, dizer aqui, nós, eu de Videira, mas o pastor Luiz, né, o pastor Marcelo, estão ensinando isso há mais de 30 anos, desde lá da Luz para os Povos, né, pastor? sim. Então, quer dizer, uma igreja que ela ensina que o prédio é o templo e a plataforma é o altar, e que você tem que entregar o dízimo no altar, e agora? Como é que faz? Essa aí que o pastor falou, esse pastor, ele provavelmente entrou em colapso mental, porque agora ele se viu de um dia de um final de semana para o outro, um decreto aí, não pode abrir o templo, se não pode abrir o templo, acabou a igreja. Exatamente. Agora, eu queria falar algo, não sei se eu tenho tempo aí, mas aí vai Não, à ficar. vontade, nós temos ainda mais meia hora, pastor. Então, deixa eu falar algo aqui para todo mundo que está me ouvindo, porque é o seguinte: um homem de Deus, uma mulher de Deus, nesse mundo, nós temos que entender: o mundo jaz no maligno. A igreja é a embaixada do reino de Deus aqui, como uma embaixada brasileira lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Então, a embaixada ela fala do seu reino, ela fala dos seus costumes, dos seus princípios, dos seus valores. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Então, veja, eu espero que todo cristão que esteja me ouvindo, ele entenda e consiga ver que existe um problema além desse problema de saúde. O problema de saúde é um fato, ninguém se discute. Nós temos verdadeiramente uma praga que está matando gente. Isso é um fato. Mas existe um problema maior do que esse. E eu e você, como cristão, nós precisamos enxergar isso. Porque, na verdade, se nós não tivermos uma visão espiritual, nós vamos ser crianças. E veja, não se faz guerra com crianças. Então, numa casa, tem crianças. Mas quem sai para a luta, quem sai para prover, quem sai para fazer as coisas acontecer, não são as crianças, são os adultos. Então, eu e você temos que ser adultos espiritualmente falando. E adulto espiritualmente falando, ele enxerga as coisas pelo prisma espiritual. Então, hoje existe uma guerra entre mundo e reino de Deus. Essa guerra, ela sempre existiu, continua e está acontecendo. Então, você precisa enxergar além da praga, além do vírus, além da doença. E para enxergar isso, nós podemos ver vários exemplos da palavra de Deus, porque olha o que acontece. Se eu fizer um diagnóstico errado, eu vou dar o remédio errado. Eu estou vendo muitas igrejas que acordaram, graças a Deus acordaram, isso é poderoso. No entanto, elas acham que é momento da igreja se arrepender, é momento da igreja se humilhar diante do Senhor, porque elas estão achando que é uma disciplina divina o que está acontecendo em função de pecado na nação e de pecado até dentro da igreja.
Agora, deixa eu te falar uma coisa. Arrependimento é um estilo de vida do cristão, porque arrependimento chama-se metanoia, uma transformação. À medida que eu vejo algo errado, que eu fazia algo errado, que eu pensava algo errado, por eu pensar, eu praticava algo errado, isso é o pecado, que é a consequência do princípio errado. Agora eu passo, mudou a minha mente, entrou um princípio certo e agora eu vou ter uma atitude correta. Isso, em si mesmo, é um estilo de vida. Toda a vida cristã vai ser assim, essa transformação de entendimento. No entanto, as pessoas, quando falam que a igreja precisa se arrepender, está falando que a igreja está em pecado, a nação está em pecado, e Deus olhou como olhou para Sodoma e Gomorra, e Deus agora está disciplinando. Sabe, nós não cremos nisso, porque ainda bem que a igreja está despertada, mas se ela fizer o diagnóstico errado, ela vai dar o remédio errado. Se diante de uma praga que eu tenho que lutar contra ela, eu venho diante de Deus, me humilho e coisas, não vai resolver o problema da praga. A questão que nós cremos nisso, Videira Via, nós cremos nisso, nós estamos diante de uma guerra. Então, numa guerra, precisa de um posicionamento, precisa de um avançar. A nossa igreja precisa se prevalecer. Esse é o remédio. Esse é o remédio. O remédio é avançar. E aí, em relação a isso, eu quero dar um exemplo bíblico para que fique na cabeça de cada um, porque Paulo diz que o que está escrito serve para nos ensinar, inclusive o que ele praticou. Deixa eu pegar o exemplo de Paulo para ficar claro para os irmãos. Paulo, só fazendo um resuminho da história da vida dele, se converte, tá ali aprendendo, vai lá para Tarso. E aí, houve uma perseguição grande na igreja primitiva. E olha que a igreja primitiva tinha pecado também dos seus membros. Tinha membros que estavam pecando. Lê Coríntios que você vai ver lá um monte de pecado. A perseguição que estava acontecendo não era por conta de pecado. Era uma guerra espiritual. E aí houve uma perseguição, mas Deus sempre tira proveito da perseguição para nos fortalecer, para nos fazer avançar, para ter um posicionamento correto, para nos amadurecer. E aí, quando houve a perseguição em Jerusalém, um pouco espalhou e fez o quê? Começou a pregar o evangelho, inclusive em Antioquia. Prega o evangelho aqui, tudo, muita gente se converte. O que os apóstolos fizeram? Mandaram para lá Barnabé. Barnabé chegando viu que o mover de Deus era grande, mas precisava lançar as colunas, precisava se organizar, pôr uma estrutura, ensinar e tudo, e ele vai lá buscar Paulo e traz para Antioquia. Eles passam lá um tempo organizando essa igreja, trabalhando com essa igreja, a igreja de Antioquia. A igreja cresce, se estabelece, se estrutura, eles se multiplicam, e um dia que eles estavam lá reunidos, os profetas e mestres da igreja, orando e tudo, o Espírito Santo fala: separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então veja, o que Paulo fez até então? Até então, ele e Barnabé estavam sendo treinados para uma obra que eles precisavam fazer. Isso a gente chama de propósito divino. Então havia um propósito divino para a vida deles. Anos depois, Paulo fala: acabei minha carreira, ou seja, terminou esse propósito. Veja, assim como aconteceu com Paulo e Barnabé, comigo, com você, com todo filho de Deus, nós temos um tempo de treinamento, temos um tempo de propósito, onde nós temos algo a fazer. E o que é que o Espírito Santo mandou Paulo e Barnabé fazer? Abrir igrejas. O que é que eles tinham sido treinados e aprenderam e foram aprovados? Estruturar a igreja. Eles foram para Antioquia estruturar a igreja. Deus falou: agora vocês vão replicar isso no resto do mundo. Saia, vai andar na direção do Espírito Santo, anunciar as boas novas, as pessoas converter, vocês vão organizar, estruturar, ministrar, pôr uma visão, pôr uma estrutura, fazer discípulos, e faça isso. Porque eles foram aprovados num treinamento, agora estão um propósito para cumprir. Eles saem, eles fazem uma primeira viagem missionária e tudo, depois voltam para Antioquia para falar: olha, foi bênção, tá? Abrimos tantas igrejas, tantas pessoas converteram, foi bênção, tantos testemunhos, aconteceu isso e tudo. Fica um tempo ali, depois volta. Aí já não mais Paulo e Barnabé, Barnabé foi para um lado, Paulo foi para outro, Paulo e Silas. E aí eles saem nessa segunda viagem missionária. Quando eles saem nessa viagem, o que acontece? Paulo quer pregar, porque está andando ali, em Éfeso. Deus falou: não, o Espírito Santo falou: não é aí agora. Não é aí agora. Ele falou: então eu vou para Bitínia. O Espírito Santo falou: também não. Aí Paulo parou para ouvir de Deus. O que é que o Senhor quer que faça? E Deus falou: eu quero que você vá para a Macedônia. E Macedônia, o país, eles foram para Macedônia. Chega na primeira cidade lá onde eles pararam para pregar, Filipos. E aí o que Paulo fez? Procurou um lugar para ministrar. Paulo olhou a cidade e falou: onde é que eu posso ministrar aqui? Onde vai ser melhor? Onde vai dar fruto? Encontrou um lugar onde as pessoas iam para orar. Ele falou: aqui é o lugar. E ele foi para lá ministrar, e começou a pregar, ministrando, testemunhando a graça de Deus, e uma mulher chamada Lídia se converte.
Se converte e pega no pé dele, não, vocês vão ficar na minha casa e tudo, se vocês me consideram realmente uma crente, fica comigo. Eles ficaram ali. Mas continuou pregando. No que ele continuou pregando, um dia aparece uma moça lá, possessa de um demônio. Uhum. E esse demônio, ele trazia adivinhação. E ela, adivinhando, trazia grana para os donos dela, que ela era uma escrava. E o que é, quando ela viu Paulo e Silas, o que é que ela falava? Esses são os servos do Deus Altíssimo. Esses anunciam a palavra. Paulo ouviu aquilo e continuou pregando. Um dia, 2 dias, 3 dias, a Bíblia não fala quantos dias, mas passado muitos dias, Paulo ficou indignado dessa mulher ficar falando isso. E aí, isso aqui é uma coisa interessante, porque o que é que a mulher estava falando? Ela estava falando a verdade. Verdade. A verdade. Eles eram servos do Deus Altíssimo e estavam trazendo uma palavra de Deus. Mas Paulo, por que Paulo ficou indignado? Porque Jesus uma vez disse, aí vem um príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Então veja, mesmo uma verdade vinda do diabo não nos interessa, porque não nos interessa nada, 100% nada do diabo, porque não tem nada dele em Jesus Cristo. Nada, zero. Se é zero, então não aceito nada que vem do diabo. O que Paulo fez? Expulsou o demônio. Por quê? Ele estava pregando o evangelho e não precisa de ajuda do diabo para fazer nada. Expulsou o demônio. Bom, quando o demônio foi expulso, os donos da moça viram que agora acabou a esperança do dinheiro. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, levou para a praça onde as autoridades estavam e começou a falar, olha, eles estão pregando coisas aqui absurdas, são costumes que nós não podemos praticar, não sei mais o que. Chamaram os pretores eram os prepostos do governo do Império Romano lá em Filipos. E falou, ó, esse cara aqui está pregando outro Deus, está pregando outro rei, um tal de rei Jesus. Aí pronto, já entrou em polvorosa tudo lá. A Bíblia não fala exatamente que eles falaram que estava pregando outro rei nessa passagem, mas isso era o que Paulo pregava, isso foi falado em outro lugar. Por isso que eu estou trazendo para dentro do texto. E aí o que aconteceu? Os pretores falaram, opa, então agora esse cara não tem que acabar com ele. Pega Paulo, arranca a roupa deles e bate, leva lá para a cadeia e fala para o carcereiro assim, ó, esse homem aqui é perigoso, você cuida dele. O carcereiro, ao ouvir isso, pensou, bom, se os pretores me recomendaram assim, tudo, então eu preciso tomar muito cuidado com esse sujeito. Pegou ele, pôs lá no cárcere interior, pôs os pés dele no tronco e largou ali. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Paulo, olha toda essa história, olha o que é que Deus falou. E eu sempre me coloco no lugar, quando eu leio a passagem, eu fico me colocando lá para saber qual seria a minha ação ou minha reação a isso que está acontecendo. Eu imagino que se eu estivesse lá, talvez eu ia ficar com dúvida e perguntando assim, o que está acontecendo? Será que eu ouvi de Deus mesmo que eu devia ter vindo para essa cidade? Porque eu estava pregando o evangelho, eu expulsei demônio, eu não fiz nada errado, eu não tenho pecado na minha vida. Eu estou dentro de um propósito divino. E por que é que eu vim parar aqui? E desse jeito, apanhado, agora arrebentado, com os pés no tronco, eu não posso nem levantar para pregar. Eu estou aqui quieto, parado, tudo. Talvez eu ia estar numa crise dessa. Talvez algumas pessoas podiam pensar assim, não compensa servir a Deus. Deve ter algum problema, porque olha o que aconteceu comigo. Eu estava pensando em uma prosperidade, eu estava pensando que a minha empresa crescesse, eu estava pensando que meu casamento ia bem, mas onde eu vim parar? Dentro da prisão. E eu não estava fazendo nada errado, não estava pecando, eu estava servindo a Deus, então não compensa servir esse Deus. Já vi muitos homens de Deus e mulheres de Deus cair nessa crise e falar isso. Muitos abandonam o ministério por conta disso, muitos abandonam a vida com Deus por causa disso. E 1000 outras coisas. Talvez alguém pudesse estar lá, porque a maioria das pessoas que vem conversar comigo diante de uma crise, eles perguntam, o que eu fiz de errado? Talvez alguém numa situação dessa pode estar perguntando, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? É uma disciplina divina que está acontecendo. Agora, o que Paulo estava fazendo? A Bíblia diz que meia-noite é um símbolo da onde as trevas estão mais forte, mais atuando, onde ela mais está investindo. Meia-noite, a Bíblia diz que Paulo estava adorando a Deus. Ele e Silas. Então, veja, aquele contexto todo não mudou 1 milímetro, nada na vida de Paulo. Zero. O contexto agora era completamente outro. Lá fora ele estava livre, lá fora ele estava pregando, lá fora ele estava lá na casa de Lídia, estava desfrutando, comendo, conversando, rindo, brincando e pregando o evangelho, pessoas se convertendo e tudo, estava tudo bem.
Mas o contexto mudou completamente. Agora ele estava apanhado, arrebentado, com os pés no tronco, dentro do cárcere interior da pior prisão, sem liberdade alguma de nada. Mudou completamente o contexto. Agora, o que mudou dentro de Paulo? Nada. Não mudou nada. Fora mudou tudo, mas dentro dele não mudou nada. O que ele está fazendo? Adorando a Deus. Ele e Silas, adorando, adorando. Sabe por quê? Não havia tempestade nem crise interior. Havia uma tempestade fora, não dentro. Dentro está tudo resolvido. Paulo continuou fazendo o quê? O que ele podia fazer naquele instante. Qual é a única coisa que Paulo podia fazer? Adorar a Deus. Porque ele não podia levantar, tá com os pés no tronco. Estava arrebentado. Vai pregar para quem? Não sei mais o quê. Só adorando a Deus. Ou seja, continuou no propósito, porque o propósito não mudou. Não mudou. E aí, o que aconteceu? Deus entra na história para mudar o contexto. Um terremoto aconteceu. Um terremoto. Agora sim, aquele terremoto foi um terremoto divino. Divino. Todo terremoto, eu nunca passei por um terremoto, mas já vi um filme terremoto. Cai tudo na cabeça de todo mundo, mata todo mundo. Todo mundo sai de dentro das casas para ficar nas ruas, porque os prédios vão cair em cima dele. Esse terremoto divino só abriu as celas. Não caiu uma pedra na cabeça de ninguém. O terremoto balançou tudo, abriu todas as portas. E não caiu uma pedra na cabeça de ninguém. Ninguém machucou, ninguém foi ferido. Simplesmente trouxe liberdade. Liberdade. Dentro da cadeia, liberdade. Porque as portas se abriram. O que Paulo fez? Bom, agora que os meus pés não estão no tronco, porque o terremoto tirou, agora que a porta está aberta das cadeias, porque o terremoto abriu, vou pregar o evangelho. Eu pregava lá fora, agora estou pregando aqui dentro, porque o meu propósito não mudou. Aleluia! O Espírito Santo me separou para uma obra e eu vou continuar fazendo essa obra. Começou a pregar. Os presos reuniram para quê? Para ouvir Paulo. O carcereiro, aquele que pegou Paulo por lá no cárcere interior, pôs os pés dele no tronco, ao ver todo o terremoto e vendo as portas, as celas, as grades abertas, o que ele fez? Pegou a espada para suicidar. E aí Paulo veio e grita com o sujeito. Esse é o homem de Deus mesmo. Eu acho que se eu estiver lá no lugar de Paulo, eu falei, deixa eu ver o sujeito morrer, para ele aprender o tanto que é bom não colocar o pé dos outros no tronco. Mas não, Paulo gritou com ele, não te faça mal. Porque nós estamos aqui. Agora, olha, assim, um absurdo naturalmente falando. Os presos não eram florzinhas de Jesus que estavam lá dentro, não, eram presos. Devem ter feito alguma coisa. Estão lá presos, as grades abrem, as portas se abrem. Ao invés deles saírem correndo para fora, eles preferiram ouvir a palavra que Paulo estava pregando. Ninguém foi embora, ninguém correu, todo mundo ficou dentro da cadeia para ouvir a pregação de Paulo, para receber o poder divino, para ser cheio de Deus. Preferiram ficar dentro da cadeia para ouvir a palavra de Deus do que correr livre e perder a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque um homem de Deus, como Paulo, não abriu mão do propósito. Esse homem falou, se eu pregava lá fora, eu vou pregar aqui dentro. Se eu tinha que fazer lá fora, Deus me colocou aqui porque Ele quer salvar a gente aqui. Ninguém viria aqui pregar. Deus me trouxe aqui para dentro, deixa eu pregar. E a pregação atingiu todos, porque Ele falou, ninguém fugiu, ninguém foi embora. O carcereiro entra, e o que acontece? Participa do culto. Participa do culto e converte. E converte. E converte, o carcereiro agora converte. Agora ele muda completamente a atitude dele com Paulo. Ao invés de bater, ele foi lá limpar Paulo, curar sua ferida, passar remédio. Levou Paulo para a casa dele. A família dele ouviu, também se converteu, foram batizados. E olha o que acontece. Paulo volta para a cadeia, não vai embora não. O carcereiro leva ele lá para a casa dele, tudo, come, cuida dele, tudo, e volta para a cadeia. No outro dia é que Paulo é liberto da cadeia. Então veja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, como eu, como você que está me ouvindo e vendo, nunca pode perder o rumo. O contexto mudou, mas aqui dentro não mudou. Aqui dentro tem um propósito divino, tem uma visão. Aqui tem algo para ser conquistado, tem algo para ser anunciado, não importa. Se antes eu estava pregando lá no meu trabalho,
Se antes eu estava pregando lá na minha escola, se antes eu estava pregando no prédio da igreja, hoje eu vou continuar pregando aqui no Instagram. Vou estar aqui abençoando quem está me ouvindo e vendo. Vou atrás de pessoas, vou mandar essa mensagem. Por quê? O propósito não mudou. Continua Amém. da mesma forma. Deus não mudou. E quando eu me posiciono dessa forma, o terremoto vem. E o terremoto vem para abrir oportunidade. Sabe, Deus está fazendo um terremoto, abrindo ouvidos e olhos de pessoas que jamais colocariam o pé dentro de um prédio. Jamais iria numa célula, porque ele não quer saber disso. Mas agora a palavra está entrando lá. O terremoto que aconteceu está abrindo portas para que a palavra que eu ministro, que você ministra, que um homem de Deus testemunha, chegue até a pessoa. Aleluia. E vai ser uma palavra de poder, sabe por quê? Porque é uma palavra que vai ser em crise interior, mas vai na convicção interior de chamado, de poder, de unção, de libertação para essas pessoas. Sabe? Então, eu falo para todo mundo que está me olhando e ouvindo, em nome de Jesus, não perca o rumo. Veja pelo lado bom do reino de Deus. Antes dessa crise, você não tinha tempo para orar, você não tinha tempo para ler a Bíblia, você não tinha tempo para estar com sua família, você não tinha tempo para pregar o Evangelho para as pessoas, porque você trabalhava o dia inteiro, estava pensando em prosperar, corria para lá, corria para cá e tudo. Deus agora te deu tempo para sobrar na sua vida. Tempo para você buscá-lo, tempo para você se encher dele, tempo para você fluir. Tem muitas pessoas que tinham muito tempo que não fluía mais no Espírito Santo, nem sabia mais o que era adoração, de tanto envolvido no dia a dia que ele estava. Agora não, Deus te deu tempo. Deus te deu tempo. Faça como Paulo, comece a adorar ao Senhor, porque agora você tem tempo para restaurar sua família, tem tempo para investir, tem tempo para desfrutar da sua família, tem tempo para fazer sua network aí, seja por Instagram, pelo Facebook, seja pelo qual o app for, de você fazer amizades, de você levar a palavra de Deus, de você preparar, dar testemunho, dar informações realmente corretas sobre tudo isso. Então você tem tempo. Tem tempo, glorifique a Deus, ao invés de ficar preocupado, com medo, receoso, porque nós temos uma guerra agora, mas tem uma segunda chegando. A primeira é a doença. A segunda vai ser finanças, vai ser a economia desse país, que vai afetar todo mundo. Mas e daí? Nós vamos vencer essa e vamos vencer a próxima. Aleluia! Nada vai parar. Yes. Nada vai parar. Porque se eu e você fizermos como Paulo, abraçarmos o propósito divino, saber que não tem crise nos céus, não tem crise, não tem tempestade, não tem praga, porque lá não tem lágrima. Então, se eu saber que isso é os céus, eu como embaixador de Deus, eu vou trazer isso onde eu estou, onde eu pisar, onde eu puder influenciar. Porque é para isso que eu estou aqui no mundo, é para isso que Deus me chamou. Então eu falo em nome de Jesus, não perca o rumo. Não perca o rumo. Abraça o propósito de Deus. Desfrute do Senhor e se posicione como homem. Quando eu falo homem, estou falando homem espiritual. Não depende de idade, depende de mentalidade. Não seja criança, não seja criança. Faça como Paulo. Paulo um dia, ele disse que desistiu das coisas de criança. Então, ou seja, Paulo um dia se posicionou como homem. Falou, sabe de uma coisa? Não vou ser mais criança. Eu agora vou ser um homem de verdade. Seja um homem espiritual. Abrace o Senhor, tenha intimidade, o Senhor flua no Espírito Santo e cumpra o propósito de Deus. Sabe por quê? Deus está esperando o momento de ministrar um terremoto na sua vida, que vai abrir as celas, que vai abrir as portas, para que você cresça, para que você seja livre e para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas isso depende do meu posicionamento, do seu posicionamento. Amém? Desculpem tomar muito tempo, mas eu precisava compartilhar isso. Aleluia! Para aplaudir de pé, igreja. É o seguinte, pastor, onde é que oferta aqui agora na sua vida? Tem que... isso aqui virou um culto, olha aqui para você ver, gente. Está gravado aqui na íntegra. Eu até recebi demais. Obrigado, pastor. Não, tá tranquilo, nós temos aí ainda 10 minutos. E então, eu quero orar. O senhor, uma vez numa conferência aí, eu aprendi, isso a gente tem praticado nas nossas conferências, né, quando o senhor ministra uma palavra, sempre tem um tempo de oração em cima daquela palavra. E eu também me lembrei aqui de uma coisa. O senhor falou aí, a supervisão aí em São Paulo está amaldiçoando a praga ao meio-dia. Sim.
E à meia-noite, hein? À meia-noite, falou Paulo e Silas. Quem Tava sabe alguém não adorando. quer levantar aí Adorar. para adorar o Senhor à meia-noite? Amém. Faça isso, é uma boa sugestão. Vou ver com o meu pessoal, talvez eu vou fazer isso aqui. Olha Já aí, que amaldiçoa ao meio-dia, adora à meia-noite. amaldiçoa no meio-dia, adora à meia-noite. Porque em São Paulo ninguém dorme antes da meia-noite. Ninguém. Exatamente. Isso Exatamente. aí Boa é a sugestão. cidade que não dorme. Então é o seguinte, amaldiçoa ao meio-dia e adora à meia-noite. A praga já estava morta, só com a maldição. Com a adoração, então Amém. agora, aí O que... terremoto vem. Ó, o terremoto de Deus, anote essa palavra aí, o terremoto de Deus, pastor Wilson Oliveira, e nós vamos receber agora, vamos orar, ele vai orar por nós, em cima dessa Amém. palavra, porque eu senti fé liberada aqui no meu espírito para isso. A circunstância, ela não nos define, nós já estamos definidos em Cristo Jesus. Nós Amém. vamos avançar. Você tem ouvido aí testemunhos da igreja avançando e, em nome de Jesus, esse terremoto da parte de Deus virá sobre as finanças, virá sobre a Em nome de família. Jesus. Olha, eu quero testemunhar aqui, né? Hoje, quarta-feira, na minha casa tem uma célula familiar, uma coisa que o pastor Aloysio já falou para a gente que faz desde quando casou, faz um culto ali caseiro, um culto familiar. E eu já tentei fazer isso por diversas vezes, mas agora, por ocasião da praga, então toda quarta-feira, 19h30, tem um culto familiar lá. E aí, pastor, eu reuni, estamos na segunda semana, e aí reuni ali meus meninos, ô pai, quanto é tempo que vai durar essa cela aqui? É igual a cela, 2 horas? Eu falei, não, calma, rapidinho. E aí acabou que o negócio rendeu, porque fomos brincando ali, um compartilhou uma coisa, outro compartilhou outra. Eu falei, isso aqui nunca mais sai da minha casa, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, olha aí como Deus reverte, né, a praga para nos trazer o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Em nome de Jesus. Pastor, eu queria então, nós temos 5 minutos, eu queria então que Deixa eu dizer só falar que algo aqui. foi uma bênção ouvir o senhor e compartilhar mais uma vez. Eu posso aproveitar isso aqui, pode eu falar. posso aproveitar a sua grande audiência aí no seu Instagram para desafiar o povo aí que são seus seguidores, além de te seguir, eu tenho muita coisa da parte de Deus para falar para você. Você poderia me seguir lá no meu Instagram, no meu Facebook ou no canal de YouTube e que você vai receber muito da parte de Deus. Porque antes eu não usava esses meios, mas agora eu posso, Deus me colocou dentro disso. Então eu quero falar para você, me siga. PW, P de Pato, W de Wilson. PW Silva Oficial. Esse é o nome do meu Instagram, é o nome do meu YouTube, é o nome do meu Facebook. Então, PW Silva Oficial, tudo junto. Se você entrar ali, você vai ser muito abençoado, com certeza, porque eu tenho coisas da parte de Deus para falar para você. E você pode ouvir, ser abençoado e falar para outros também ouvirem, se conectarem para serem abençoados. Amém? Maravilha. Mas você falou que só faltava dar uma oferta, então faça isso que vai me abençoar muito e vai te abençoar também. Amém? Não, essa aí todo mundo aqui, a galera toda já entra agora. Gente, tá aí, já escreveram aqui, @PW, né, Pastor Wilson Oficial. E também no canal do YouTube, PW Silva Oficial. Todo mundo vai lá no sininho, se inscreve, é alimento sólido. Como diz aí, ó, ninguém esquece da palavra geleia real. É palavra, geleia real, é palavra de conferência. Teve um que falou aqui, ô pastor, isso aqui é palavra de conferência. Então, vamos orar. Eu quero que o pastor Wilson ore por nós, para que essa palavra chegue a lugares que jamais nós iríamos chegar, pessoas que não iríamos alcançar nos nossos prédios, e elas se sintam encorajadas a continuar, a perseverar, e ainda que as circunstâncias estejam terríveis, como estava a circunstância de Paulo, um terremoto da parte de Deus virá para abrir essas cadeias em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, e você que vai ouvir a oração, quero que você entenda algo. Anos depois, Paulo, se hoje você tem aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo escreveu justamente para essa igreja. Isso era, quando ele escreveu isso, a igreja sabia o que isso significava. Porque Paulo começou a igreja ali, dentro daquela cela. E eles entenderam muito bem. Então, se hoje te abençoou, foi porque um homem lá atrás, há 2000 anos, ficou firme no propósito divino. Então, eu quero orar por você nisso, para que você saiba, tudo posso naquele que me fortalece. Não abra mão disso. Pai de amor, eu quero abençoar. Abençoar a vida do pastor Azemar, da sua esposa, o seu ministério, todos aqueles que o seguem, todos aqueles que são influenciados por ele, a igreja que está debaixo dele. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar. Quero proclamar a vida, proclamar o poder. Senhor, que cada um se torne nesses dias mais consistente, amadureça, avance para conquistar o teu poderoso e doce propósito de vida. Senhor, nós somos uma igreja de vencedores. Essa é uma igreja prevalecente que vai avançar contra as portas do inferno e não vai prevalecer as portas do inferno, porque é uma igreja com poder. Senhor, que nesses dias flua o teu Espírito Santo, flua os dons espirituais, flua o poder divino, Senhor, para destruir essa praga, Senhor, para ministrar a palavra, para abrir as portas, as celas das pessoas que estão presas, ó Deus, que eles ouçam a palavra de Deus através da vida dessas pessoas, dessa igreja, em nome de Jesus. Eu os abençoo, eu os protejo em nome de Jesus, eu os guardo em nome do Senhor Jesus, mas que haja coragem, que haja ousadia, que eles abracem o teu propósito e avancem, e cresçam, e prevaleçam. Em nome de Jesus, eu proclamo que essa igreja será infinitamente maior, mais madura, mais unida, mais edificada depois de toda essa crise, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.